Então, o principal expoente, Paulo Freire. Ele era contra essa educação bancária, né, conteudista. Olá, professor, professora, concurseiros de plantão aí. Vamos ver então a segunda parte de tendências pedagógicas, certo? Sou a professora Larissa, responsável pelo Manual do Professor, curso preparatório para concursos em carreiras educacionais. Vamos lá, então. Na segunda parte, nós vamos ver, então, as tendências que elas são críticas. Na primeira parte, nós vimos as tendências liberais, que elas não são críticas. Ou seja, todo o conteúdo repassado para a escola é um conteúdo que ele é direcionado por como a sociedade vive, pelas culturas da sociedade, pela hegemonia burguesa. Então, ele não quer mudar o aluno para ser crítico, mas sim para servir a sociedade. Então, nós temos a tendência tradicional, a tendência renovada, renovada não diretiva, e a tecnicista. Isso nas tendências liberais. E agora nós vamos estudar, então, as tendências que elas são progressistas, que elas são críticas, são tendências que buscam, sim, a mudança do aluno, a transformação da sociedade, e aí nós vamos, então, para aquele resumo que eu montei para vocês. Olha só, as tendências progressistas, então, elas partem de uma análise crítica, olha lá, de uma análise crítica das realidades sociais e sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, né? É uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. Então, é contrário das tendências, né? Da tendência liberal, tá certo? E quem é que vem como expoente na primeira tendência, chamada libertadora? Paulo Freire, né? Paulo Freire cai em várias obras, a obra dele, né? Várias obras caem em vários concursos públicos. Bom, Paulo Freire defende a pedagogia libertadora. Então, vamos pensar assim. Ele entende que a educação vai libertar a classe oprimida daquela sociedade burguesa opressora. O que acontece? Paulo Freire, ele chegava nas pessoas e ele ia falar sobre assuntos que interessavam aquelas pessoas, né? E para conscientizá-los de que aquelas pessoas eram exploradas socialmente, e aí, por meio do quê? De um diálogo, que ele valoriza muito dentro dessa tendência, é o diálogo, conversando com essas pessoas. Paulo Freire tentava mostrar que, por meio da educação, da leitura, ler, escrever, né, a alfabetização, enfim, a pessoa, ela conseguia entender o meio em que ela estava, a leitura de documentos, não é? Não deixar ser tão oprimida pelos empregadores, né? Então, assim, Paulo Freire, ele tentava conversar com as pessoas sobre temas que as interessavam. E como chama isso pedagogicamente? Temas geradores. Esses temas geradores são temas de interesse das pessoas, né? Então, vocês podem anotar que são temas geradores. O que são temas geradores? São temas que vão ao encontro, as pessoas querem falar sobre, é interessante, é um tema que eu gostaria de conversar com uma outra pessoa, né? É um tema que vai ao encontro do meu interesse. E, logo, chamado também por meio de círculo de cultura, que é onde aconteciam esses diálogos que Paulo Freire fazia com as pessoas, nas fábricas, nos bairros, certo? Então, buscava, então, a transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, certo? Então, centralizava-se onde? Na discussão de temas sociais e políticos, e o professor, ele coordena essas atividades, né, e atua juntamente com os alunos. Vou mostrar para vocês aquele quadro que eu trabalhei também na aula de número 1 aí, que são os temas, que é o quadro das tendências pedagógicas, tá? Vou abri-lo aqui para vocês. Então, olha só, quando nós temos aqui a tendência, então, libertadora, o que nós temos? Nesse quadro, ele diz assim, olha, não atua em escolas,
né, não apenas em escola, mas leva professores a alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem buscando uma transformação social. Aqui, ó, temas geradores, certo? Por meio de grupos de discussões, né? E a relação era de igual para igual. E sempre uma discussão baseada na resolução de um problema. Sempre um problema social, esse tema gerador dentro de um círculo de cultura, tá? Então, o principal expoente, Paulo Freire. Tudo bem? Ele era contra essa educação bancária, né, conteudista, enfim, que servia a sociedade, como nós vimos na aula, na primeira aula, certo? E eu sempre falo isso, né, quando eu resolvo nas aulas ao vivo, resolvo questões com os alunos, então eu vou mostrando como é que essas questões caem na prova. E geralmente elas se repetem por essas características e essas palavras aqui do quadro. Tudo bem? Então, olha lá, a próxima tendência se chama tendência libertária. Essa tendência libertária, ela busca a autogestão, certo? Então, na verdade, é contra qualquer forma de engessamento, qualquer forma de manipulação que não permita com que a pessoa tenha a liberdade de escolha. Então, olha lá, transformação da personalidade no sentido libertário. Essa corrente, assim como a do Carl Rogers, ela não teve muita expoência, tá? Mas as matérias são colocadas mas não são exigidas. A vivência também é autogrupal em forma de autogestão, tá? Ela é não diretiva, o professor ele apenas orienta os alunos e os alunos são livres. A aprendizagem é de forma informal via grupo, porque valoriza também muito cultura, tá? Quem estuda para concurso vai ver também a referência bibliográfica do Miguel Arroyo, né? O Miguel Arroyo, ele é um exemplo, assim, quando ele faz uma crítica, por exemplo, ao currículo, que ele traz, né, uma obra chamada Currículo, Território em Disputa, ele faz essa questão que nós tínhamos que valorizar muito mais na educação, não um currículo engessado igual para todos, mas valorizar muito mais a parte diversificada e ter uma base comum menor, né? Resumindo, é mais ou menos essa a ideia, para que valorize muito mais a cultura. Então, essa tendência libertária, ela não teve muita relevância, porém ela existe aí para você estudar para a sua prova, ok? E aí, como tudo na educação tem, né, chega em um determinado ponto, nós chegamos em uma pedagogia chamada crítico social dos conteúdos. Então, quando a gente fala assim, a educação está engatinhando, a educação está devagar, né? Enfim, onde é que a educação deveria estar hoje? Toda a educação, né? Voltada para que pensamento, para que tendência, né? Mais assim, predominante. Seria a tendência crítico social dos conteúdos. Por quê? Porque a tendência crítico-social dos conteúdos, aquilo que você vê na escola, você vai usar na vida, você vai aplicar na vida, e você vai mudar a sua vida e a do outro, né? Então, vamos entender, então, sobre essa tendência crítico-social dos conteúdos. Vamos lá. Olha só, a tendência, ela crítico-social dos conteúdos, né, ou tendência histórico-crítica, ela apareceu no Brasil nos finais dos anos 70. Acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Aquilo que eu vou aprender, eu aplico, eu vou mudar, né, a sociedade, eu vou mudar meu dia a dia, vai ser bom para mim. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, passado, ele explica o presente, mas ele também, o que é importante que eu aprenda do passado que explica hoje? Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio do quê? Da aquisição de conteúdos e da socialização. Essa tendência, né, ela defende que que o conteúdo é o mediador, né, que o professor também, ele é o mediador entre o conteúdo e os alunos. Então, o conteúdo, ele vai ser um meio, né, para você resolver problemas na sociedade, para você conseguir viver melhor, entender o que acontece à sua volta, ter mais criticidade. Então, o ensino-aprendizagem,
ele tem como centro o aluno, certo? E os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva, tá certo? Por isso que a gente fala assim que o conteúdo é um meio, porque o aluno vai usar a experiência que ele já traz, certo? Para você mudar onde você vive, aplicar na sua profissão, no seu trabalho e tudo mais, certo? E aí nós temos então como conhecimento dentro dessa tendência. Vamos lá, então, ver aquele quadro das tendências pedagógicas para você lembrar as palavras-chave aí para a sua prova, certo? Então, nós temos essa tendência progressista, crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. O objetivo, difusão de conteúdos, mas conteúdos úteis, certo? Historicamente acumulados, sim, ó, conteúdos culturais, universais, que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Aquilo que eu preciso, sentei no banco da escola hoje, o que eu preciso aprender hoje? Que é importante para a minha vida, né? O método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com um saber sistematizado. O que vem a ser esse saber sistematizado? O conteúdo, o currículo, né? Aquilo que o professor quer aprender, uma parte diversificada, mas que é bom para ele, né? O papel do aluno como participador, do professor como mediador entre o saber. Então, o professor aqui ele vai mediar o saber e o aluno, tá? Baseadas, então, em as metodologias em estruturas cognitivas estruturadas, ó, já estruturadas nos alunos. Então, nós temos aqui, ó, Demerval Saviani, Manacorda, Makarenko, certo? Então, nós temos aí vários autores que são referências dessas tendências. Então, olha só, o que é muito importante que você saiba dessas tendências pedagógicas é que nenhuma exclui a outra. Se você olhar hoje na prática da educação, na educação acontecendo agora, você, professor, você consegue ver um pouquinho do tecnicismo em alguns momentos, um pouquinho da tendência tradicional, a psicologia de Carl Rogers, a gente consegue ver o conteúdo importante de forma crítica sendo repassado para o aluno, entende? Nós conseguimos entender essa questão de temas geradores, círculos de cultura. Então, a nossa educação ela é muito heterogênea. Então, nós temos muitas concepções pedagógicas, tá certo? Então, para o seu concurso, o que é muito importante? Que você saiba como isso vai cair na sua prova, são essas palavras-chave desse quadro de tendências pedagógicas, com essa ideia para você não confundir uma tendência com a outra nas alternativas. E como eu sempre falo na aula, a melhor coisa quando você está estudando conteúdos pedagógicos, é importante que você saiba excluir questões. E para você saber excluir questões, é importante você formar o seu pensamento pedagógico. Professor, eu sempre falo isso na minha aula, no curso Manual do Professor. Eu falo, gente, como é que você vai formar o seu pensamento pedagógico? Se eu estou lendo leis, eu estou formando o meu pensamento pedagógico. Porque eu pergunto para você, você já viu algum autor falar diferente do que está na lei, na legislação? Não, ele não vai falar diferente. E as leis nas carreiras educacionais, elas são didáticas, né? Elas são mais pedagógicas, você consegue vê-las na prática, né? Mesmo porque nós vivemos isso na prática, tá certo? Então, se você quer fazer um curso completo para as carreiras educacionais, vai lá no Instagram, entre no Manual do Professor, dê uma olhada e vamos fazer um curso completo para as carreiras educacionais. Língua portuguesa, conteúdos pedagógicos, autores, legislação educacional. Espero você e até mais!